Depois que a Terra se formou a partir da poeira e das rochas do Sistema Solar, ela ainda estava muito longe de ser o planeta azul e cheio de vida que conhecemos hoje. Nos seus primeiros tempos, a Terra era um mundo quente, instável e violento. Vulcões entravam em erupção constantemente, meteoros atingiam a superfície e a atmosfera era muito diferente da atual. A atmosfera primitiva da Terra não tinha oxigênio em grande quantidade. Era composta principalmente por gases como vapor d'água, dióxido de carbono, metano e amônia. Mesmo assim, esses gases seriam fundamentais para os primeiros passos da vida. Com o tempo, a superfície do planeta começou a esfriar, permitindo que o vapor d'água se condensasse e formasse grandes oceanos. Esses primeiros oceanos se tornaram verdadeiros laboratórios naturais. A água, o calor vindo do interior da Terra e a energia das descargas elétricas das tempestades criaram o ambiente perfeito para que moléculas simples começassem a se combinar. Aos poucos, essas moléculas deram origem a estruturas químicas cada vez mais complexas. Em algum momento, surgiram as primeiras moléculas capazes de se copiar. Esse foi um passo essencial, pois a capacidade de se reproduzir é uma das principais características da vida. A partir daí, sistemas químicos simples começaram a evoluir, tornando-se cada vez mais organizados. Os primeiros seres vivos da Terra eram extremamente simples. Eram organismos microscópicos, parecidos com bactérias, que viviam nos oceanos. Eles não precisavam de oxigênio para sobreviver e se alimentavam de substâncias químicas presentes na água. Durante bilhões de anos, a vida na Terra permaneceu invisível aos olhos humanos, restrita ao mundo microscópico. Com o passar do tempo, alguns desses organismos desenvolveram uma habilidade extraordinária: usar a luz do Sol para produzir energia. Esse processo, conhecido como fotossíntese, mudou completamente a história do planeta. Ao realizarem a fotossíntese, esses seres vivos começaram a liberar oxigênio na atmosfera. No início, o oxigênio era tóxico para muitas formas de vida, mas aos poucos ele se acumulou na atmosfera, transformando o planeta. Esse evento ficou conhecido como a Grande Oxidação. Graças a ele, surgiu a camada de ozônio, que passou a proteger a Terra da radiação solar intensa. Com mais oxigênio disponível, novas formas de vida puderam surgir. Organismos mais complexos começaram a se desenvolver, com células especializadas e funções diferentes. A vida deixou de ser apenas microscópica e começou a se diversificar. Milhões de anos depois, surgiram os primeiros organismos multicelulares. A vida nos oceanos se tornou cada vez mais variada, com formas, tamanhos e comportamentos diferentes. Algum tempo depois, plantas e animais começaram a conquistar a terra firme, transformando paisagens e criando novos ecossistemas. A Terra passou por mudanças profundas, continentes se moveram, climas mudaram e grandes extinções ocorreram. Mesmo assim, a vida sempre encontrou um jeito de continuar, se adaptando e evoluindo. Cada crise abriu espaço para novas formas de vida surgirem. Ao longo de bilhões de anos, a vida evoluiu lentamente, dando origem à enorme diversidade de seres vivos que conhecemos hoje. Desde os menores micro-organismos até plantas gigantes, animais complexos e, por fim, os seres humanos. Olhar para a história da vida na Terra é entender que tudo está conectado. Os átomos que formam nossos corpos foram criados no interior das estrelas. A água que bebemos veio dos primórdios do planeta. A vida é o resultado de uma longa cadeia de eventos cósmicos e naturais. A Terra não se tornou viva por acaso. Ela reuniu as condições certas, no momento certo, em um universo em constante transformação. E essa história continua sendo escrita todos os dias, enquanto a vida segue evoluindo.
Depois que a vida surgiu nos oceanos da Terra, ela não se permaneceu simples para sempre. Ao longo de bilhões de anos, pequenas mudanças foram acontecendo lentamente, geração após geração. Essas mudanças, chamadas de evolução, permitiram que os seres vivos se adaptassem melhor ao ambiente em que viviam. Durante muito tempo, a vida existiu apenas nos mares. Os oceanos se encheram de organismos microscópicos, algas e seres multicelulares cada vez mais variados. Aos poucos, surgiram criaturas com corpos mais complexos, capazes de se mover, caçar e se defender. A vida marinha se diversificou de forma impressionante. Há cerca de 540 milhões de anos, ocorreu um período conhecido como a Explosão Cambriana. Num intervalo relativamente curto de tempo, surgiram muitos tipos diferentes de animais com formas e estruturas nunca vistas antes. Apareceram os primeiros organismos com esqueletos, olhos e sistemas nervosos simples. Com o passar do tempo, alguns seres vivos começaram a explorar um novo ambiente, a terra firme. Plantas simples foram as primeiras a sair da água, adaptando-se ao solo e à luz direta do sol. Elas transformaram a paisagem do planeta e prepararam o caminho para outros seres vivos. Logo depois, pequenos animais começaram a seguir esse caminho. Insetos e artrópodes foram os primeiros a caminhar sobre a terra. Mais tarde, alguns peixes desenvolveram estruturas semelhantes a pernas, capazes de sustentar seus corpos fora da água. Esses animais deram origem aos anfíbios, que ainda dependiam da água para se reproduzir. Com o tempo, surgiram os répteis, que desenvolveram ovos resistentes e pele adaptada à vida terrestre. Isso permitiu que eles se espalhassem por regiões mais secas do planeta. Durante milhões de anos, os répteis dominaram a Terra, incluindo os gigantes que conhecemos como dinossauros. Enquanto os dinossauros reinavam, pequenos mamíferos já existiam, vivendo à sombra desses grandes criaturas. Eles eram pequenos, discretos e ativos principalmente à noite. Tudo mudou quando um grande evento transformou a história da vida na Terra. Há cerca de 66 milhões de anos, um enorme asteroide atingiu o planeta, causando mudanças climáticas drásticas. Muitas espécies, incluindo os dinossauros, foram extintas. Esse evento abriu espaço para que outros grupos de seres vivos se expandissem, especialmente os mamíferos. Os mamíferos começaram a se diversificar, ocupando diferentes ambientes. Alguns se adaptaram à vida aquática, outros passaram a voar e muitos permaneceram na terra firme. Dentre eles, surgiram os primatas, um grupo de animais com cérebros maiores, visão aguçada e mãos capazes de agarrar objetos. Esses primatas viviam principalmente em árvores, onde desenvolveram habilidades importantes como coordenação, memória e interação social. Com o tempo, alguns desses primatas começaram a passar mais tempo no chão, adaptando-se a novos ambientes. Entre esses primatas, surgiram os primeiros hominídeos, ancestrais diretos dos seres humanos. Eles começaram a andar sobre duas pernas, o que liberou as mãos para outras funções, como carregar objetos e usar tueles simples. O cérebro desses hominídeos foi crescendo aos poucos. Com um cérebro maior, eles passaram a se comunicar melhor, planejar ações e aprender com a experiência. O uso de ferramentas se tornou cada vez mais sofisticado, ajudando na caça, na defesa e na sobrevivência. Há cerca de 300 mil anos surgiu a nossa espécie, o Homo sapiens. Esses humanos tinham cérebros altamente desenvolvidos, linguagem complexa e grande capacidade de cooperação. Eles aprenderam a dominar o fogo, criar ferramentas avançadas e transmitir conhecimento de geração em geração. Os seres humanos se espalharam por todos os continentes do planeta, adaptando-se a diferentes climas e ambientes. Criaram culturas, desenvolveram arte, música, linguagem e, mais tarde, agricultura e cidades. A capacidade de imaginar, criar e transformar o mundo
tornou-se uma marca da nossa espécie. Apesar de toda essa complexidade, os seres humanos continuam fazendo parte da grande história da vida. Compartilhamos ancestrais comuns com todos os seres vivos e dependemos do equilíbrio do planeta para sobreviver. A evolução da vida até os humanos é uma história de mudanças lentas, adaptações incríveis e conexões profundas. Desde as primeiras células nos oceanos até sociedades modernas, tudo faz parte de um mesmo processo iniciado bilhões de anos atrás. Entender essa história é compreender que a humanidade não está separada da natureza, mas é resultado direto dela. Somos, ao mesmo tempo, observadores do universo e parte viva dele. E a evolução continua. A história da vida na Terra ainda está sendo escrita todos os dias.